Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler um texto do pastor Anax Carneiro, que foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. O texto chama-se O Livro de Deus. Meu nome é Miriam Anita e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe para que a gente possa entender o que esse texto vai falar ao nosso coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui, de podermos aprender de Ti, que nós possamos realmente valorizar o privilégio que é poder ter em mãos uma Bíblia, que é a Tua Palavra, que nós possamos realmente estudá-la e colocar em prática tudo que a gente aprende nela. Em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto bíblico está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 10 até o 17. E é um apelo que o apóstolo Paulo faz a Timóteo. Então vamos lá? Mas você sabe muito bem o que ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. É o irmão Paulo falando para o irmão Timóteo. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amém? Bom, irmãos, então, o nosso versículo base é: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Bem, irmãos, nós que somos da Igreja Batista, existem também, logicamente, outros cristãos e existem outras igrejas, mas eu estou falando aqui especificamente daqueles que professam serem batistas. Então a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus integralmente, do começo ao fim, e que foi escrita em linguagem humana para que nós pudéssemos compreender. Por meio da Bíblia, nós cremos que Deus fala conosco. Então, por isso que eu sempre digo que é tão importante nós estarmos sempre lendo a Bíblia, tentando compreender, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento e sabedoria para dizer o que está querendo dizer ao nosso coração. O apóstolo Paulo afirmou que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então percebe aí que ele está dizendo que toda a Escritura, não é apenas algumas partes, aquelas partes só que a gente gosta mais, aquelas partes que a gente acha que são boas, que são fáceis de entender. Eu acho que só algumas partes. Não, são todas. A Bíblia é de origem divina totalmente. Então tem gente que fala assim: eu não gosto de crônicas, acho chato, não entendo. Não, eu acho Apocalipse muito difícil, não. Nem leio, não acho legal. Irmãos, toda
Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus. Mesmo aquela que você acha que é difícil, que é chato de ler, ai, fica falando aquele monte de nome, toda a Escritura é inspirada por Deus. E por causa disso, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a instrução e para a justiça. Então, repetindo, porque a Escritura, porque a Bíblia, porque a palavra de Deus é inspirada por Ele, que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução e para a justiça. A utilidade da Bíblia é de natureza prática. Ele como a gente gosta de brincar, né? É um guia prático, é o GPS, é o guia prático para a vida do cristão, né? É um guia prático que vai nos levar à santidade. É um guia prático para que nós possamos seguir as caminhadas, os caminhos, os passos de Jesus. Ela vai ensinar a gente, vai nos repreender, vai nos corrigir e vai nos educar para que a gente possa viver uma vida que realmente, o Senhor se agrade, né? Tem tudo lá na palavra de Deus. A Bíblia é sempre atual, sempre. Então você pode comparar várias versões, você pode ter várias compreensões de acordo com o momento que você está passando na sua vida, né? Você vai se alimentando da palavra porque ela fala ao seu coração, diretamente ao seu coração. Então, alguma coisa que eu leio pode não ser tão impactante naquele dia, mas pode ser impactante demais no outro, porque a Bíblia sempre tem uma palavra que vai nos direcionar. Entender o papel central da Bíblia na nossa vida é de fundamental importância. Se nós não lermos, se nós não nos dedicarmos a entender o que está escrito no livro sagrado, a gente vai sair repetindo um monte de coisas que a gente só ouviu falar, mas não tem certeza que né? Existem um monte de pessoas que são cristãs e cometem uma série de erros, por quê? Porque não leem a palavra. Então elas têm práticas religiosas que não têm a ver com a palavra de Deus, né? Então, assim, se ela confrontar aquilo que ela está fazendo com a Bíblia, ela vai ver que não é daquele jeito. E muitas vezes nós fazemos coisas que são até pecados. Mas por quê? Por ignorância, né? A palavra diz que a gente erra por ignorância. Então, nós temos que nos aprofundar, assim, na palavra de Deus. Então, como cristãos, nós temos que considerar a palavra de Deus como nosso guia de fé e o nosso manual de conduta. Se a Bíblia condena, se não está certo na Bíblia, é porque a palavra de Deus está dizendo que aquilo não deve acontecer, que a gente não deve fazer aquilo. É importante que a gente possa meditar diariamente nas Escrituras Sagradas. É importante que todos os dias nós leiamos. Mesmo que a gente acorde e fale assim, hoje eu não estou afim de ler. Mesmo que você não esteja a fim de ler, mesmo que você não esteja a fim de meditar, não tem nada não, irmão. Aplica lá um tempo na palavra que você nunca vai sair perdendo, né? Porque a própria Bíblia diz pra gente que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ou é para salvação ou para perdição. Então a gente nunca vai desperdiçar tempo quando a gente para ler aquilo que o Senhor tem para nós. E presta atenção, irmãos, não dá o tempo que sobra para a leitura da Bíblia. Invista um tempo que realmente vai render algo de bom para você, né? Então você pega a sua Bíblia lá, 5 para 1 da manhã, depois que você trabalhou o dia inteiro, lavou louça, lavou roupa, cuidou das crianças, aguentou o chefe, não sei o que, aí você vai ler lá. O Senhor é meu pastor, quando você vê o dia seguinte. Então não adianta, irmãos. Procura ler a Bíblia com seriedade. Evita ler deitado, encostado. Não, procura sentar. Como nós estamos agora sentadinhos, não estamos? Aqui em volta da palavra. Faça isso. Reserve um tempo. Não precisa resolver um tempo enorme.
mas um tempo que seja para o Senhor, para que você possa ali entender o que Ele tem para você naquele dia. O Timóteo, que era um pastor bem jovem, ele viveu assim, pautado na palavra. O jovem pastor, filho na fé do apóstolo Paulo, ele foi criado desde a infância aprendendo sobre a Bíblia. Então, além de tudo, quando nós aplicamos tempo aqui, nós também servimos de exemplo para os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, para o nosso esposo, para a nossa esposa, enfim. As pessoas vão olhar para nós e falar, olha, ela aplica tempo, ele aplica tempo com a palavra de Deus. Então, jamais permita que o pecado afaste você da palavra de Deus. Sabe, A.L. Moody, que foi um avivacionista, um cara que viveu lá em 1837, ele morreu com a minha idade. Ele deixou muitas frases importantes. Este homem, o Moody, ele poderia ser um promissor comerciante de bolsas, botas, sapatos, mas ele preferiu se dedicar à pregação, ao avivamento. E ele deixou muitas frases. Então, uma delas que eu gosto sempre de repetir e que ficou no meu coração é: o pecado fará com que você se afaste desse livro. Ou este livro fará com que você se afaste do pecado. Então, eu vou repetir. Agora, parafraseando e colocando aqui de um jeito mais fácil de entender. Então, o pecado vai fazer com que você se afaste da Bíblia. Ou a Bíblia vai fazer com que você se afaste do pecado. Então, quando a gente anda em pecado, tá com preguiça, tá fazendo coisa que não interessa, a gente não quer ler a palavra. A gente desanima, a gente acha chato. Mas ao contrário, quando a gente está sempre ali, ó, lendo a palavra, aprendendo de Jesus, as coisas do mundo, as coisas que nos afastam de Jesus, da santificação, deixam de ser interessantes. Então é fundamental, irmãos, que nós estejamos, ó, intimamente ligados com a palavra de Deus, né? Então jamais permita que o pecado afaste você da palavra de Deus. Pelo contrário, que ela, a Bíblia, afaste você do pecado, pois ela é útil exatamente para isso, para fazer você viver em santidade. Amém? Bom, meus irmãos, o nosso manancial termina assim. A Bíblia é o alimento para a nossa fé. E a gente não quer morrer de fome espiritual, não é, irmãos? Bem, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço diário de ursa fraternal. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, ó, irmãos, parece um laço. Quero lembrar os irmãos também, que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas, como está lá em Isaías 40:31. E lógico, vão se lembrar todos os dias que a Bíblia é o livro de Deus. Amém? Bom, eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.